Olá, nossa ouvinte querida! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Mães e Abraço e você é muito bem-vinda para a nossa conversa de hoje. Olá, meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu estava ansiosa para gravar esse episódio, porque essa convidada, vocês vão ver, ela é cheia de luz, cheia de amor, ela é abundante em conhecimento. E eu sei que esse episódio vai ser muito especial, então fica ligadinho aqui com a gente. E aí eu quero convidá-la. Chega mais, Mona, e brilhe no palco do Mães e Abraços. Ô, meninas, que prazer enorme estar aqui. É uma honra me nutrir da energia que é esse podcast, porque dá para sentir a frequência do amor que existe aqui, por toda a contribuição que vocês entregam para o mundo, e também pelas pessoas que chegam aqui, porque com certeza só vai colocar aí o dedo no play aquelas pessoas que têm uma energia de contribuição para o mundo através dos filhos que estão deixando aqui na Terra. Então, é uma honra muito maravilhosa poder participar junto com vocês. Mona, minha linda, você é encantadora e a gente quer que você fale de você um pouquinho antes da gente começar. O que você faz? Quem ainda não te conhece, né? Quem não te segue. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, por favor. A sua trajetória como mulher. Antes de falar sobre a trajetória profissional, deixa eu dizer quem eu sou, assim, em essência, porque eu acho que diz muito do que a gente escolhe fazer no mundo, né? Então, eu sou Mona Lisa, eu sou uma pessoa mais reservada, os que me conhecem mais de perto sabem disso. Em essência, eu sou muito, muito, muito curiosa, sou uma amante dos livros, sou muito observadora, e isso foi me levando para um caminho junto com o que eu fui vivenciando na casa dos meus pais. Então, meus pais têm escola desde que eu tinha 8 anos de idade. Se eu contar oficialmente, com o trabalho oficial que começa aos 18 anos, eu já estou nesse meio há 32 anos, né, dentro de escola. E dentro de escola a gente observa muitas coisas, como com essa essência observadora que eu tenho. Eu observava muitas coisas. E uma das coisas que eu observava é que algumas crianças possuíam um espírito mais livre. Parecia que dentro delas tinha um chip de evolução, um chip interno, assim, natural, de evolução. E desde muito cedo eu olhava para aquilo assim, eu pensava nos pais. O que será que os pais dessas crianças fazem para que elas sejam do jeito que elas são? É lógico que no meio disso tudo tinha a personalidade das crianças, dos pais, mas dava para você perceber essa coisa mais livre no mundo. Então, isso me levou para vários caminhos. Eu trabalhei na escola dos meus pais, eu tive a minha própria escola, eu fui descobrindo que com minha formação de letras e pedagogia, com minha formação de letras eu não fazia educação, fui para a pedagogia, vi que era pouco, corri para o mundo da psicopedagogia, ainda não me preenchia, psicanálise, enfim, fui para um monte de outras coisas. Eu fui para a formação de professores e eles diziam assim, isso que você está dizendo é fácil quando está na escola particular. Eu quero ver na escola pública. E aí eu fiz concurso para a escola pública. Na época era professora universitária, era por isso que eles diziam isso também. E aí eu fui para a escola pública porque eu queria dizer com propriedade o que eu estava dizendo nas salas de aulas de professores. E eu me apaixonei pela escola pública. Passei 18 anos na escola pública. Eu fui para passar 2 para poder falar com mais propriedade. Passei 18 anos. E foi lá na escola pública que eu entrei em um portal muito maravilhoso, que foi de me descobrir. Eu entrei no portal achando que eu ia descobrir ferramentas para ajudar as crianças a ter mais disciplina. Mas, na verdade, eu descobri que não era sobre as crianças, era sobre mim. E aí foi muito maravilhoso, porque
eu descobri isso, de como as crianças evoluem sem precisar a gente estar manipulando para elas conseguirem essa evolução. E aí o mundo foi me levando para caminhos bem interessantes nessa área, do socioemocional mesmo, das crianças, da parentalidade, do trabalho com o professor nesse sentido. E hoje eu sou diretora pedagógica de uma escola, e abarquei esse desafio porque eu quero saber como é conseguir uma comunidade inteira juntas e mão dadas, sim, professores, pais, os alunos, de mão dadas, o que é que a gente consegue fazer trabalhando com essas habilidades, mas trazendo mais consciência, né, um pouquinho mais a cada dia. Mona, que trajetória, né, profissional maravilhosa e de sucesso. A gente fica aqui admirada, né, escutando, né, todas essas experiências, né, de vida que você tem. Mona, é um privilégio te receber aqui no podcast Mães e Abraços. E a gente se encontrou anteriormente para discutir o tema, do que a gente ia falar hoje, né? E aí a Mona veio com essa ideia, essa sugestão da gente falar do tema filhos ou troféus. E aí é um tema que a gente não abordou ainda no podcast, nesses 50 episódios que nós temos, a gente não falou sobre isso. E aí, quando ela fez essa sugestão, a gente se apaixonou e falou: é isso aí, nós vamos falar sobre isso. Mona, é comum a gente fazer projeções dos nossos filhos, né? Criar expectativas, anseios, e muitas vezes, assim, sem perceber, a gente acaba olhando para os filhos como se fosse extensão de nós. E é um perigo, né? É uma armadilha muito grande isso acontecer, porque isso não só interfere na relação, na nossa relação com as crianças, né, com os nossos filhos, mas também no desenvolvimento socioemocional daquele ser humano, daquela criança, né? Que muitas vezes precisa se anular para poder atender às expectativas e esses anseios, essas projeções que os pais fazem. Então, Mona, o que a gente pode fazer para não cair nessa armadilha, né, e evitar essas projeções? É claro que elas vão acontecer de maneira até inconsciente, a gente projeta nos nossos filhos, né, as nossas frustrações, os nossos sonhos, mas como que a gente pode, o que a gente pode fazer para a gente evitar essas projeções, né, e esses impactos negativos que tem, tanto na relação quanto no desenvolvimento da criança? Vamos começar entendendo, vamos começar olhando para o que está por trás disso tudo. O fato é que todos nós queremos que os nossos filhos evoluam. Isso né, é uma verdade. Agora, quais são as motivações? E aí a gente se utiliza de estratégias para conseguir que eles evoluam. Todo pai, toda mãe vai se utilizar da sua estratégia com o jeitinho que tem. Porque eu sempre digo, só a gente sabe como ser mãe e pai dos nossos filhos. Ninguém tem como abrir nossa consciência, mas não tem como ensinar sobre isso. Agora, para essas estratégias que a gente está usando para que os nossos filhos evoluam, qual é a motivação que está por trás disso? A gente faz isso por quê? Quais são as estratégias que a gente usa quando não está no plano da consciência? A gente se utiliza de elogios, porque se eu estiver elogiando, ele pode me entregar mais daquilo. A gente se utiliza do sermão, porque se ele não estiver entregando o que eu quero que ele entregue, pode ser que com sermão eu consiga fazer ele ir para outro rumo, para outro caminho. E se eu tive pais, de repente, muito autoritário, e eu decidi que eu não quero isso para a minha vida, e o meu filho não está entregando o que eu estou querendo, eu não vou poder elogiá-lo, porque elogio só serve para quem está no caminho, eu posso ir por um caminho mais lúdico e eu posso entregar recompensa, porque não quero entregar sermão. Mas as três coisas faz muito mal para eles. O elogio, porque eles
eles começam a acreditar que precisam ser aquilo que estão dizendo que ele é, para ele poder se sentir amado. E vamos combinar que as crianças deveriam sentir-se amadas. Todos nós deveríamos nos sentirmos amados simplesmente por existir no mundo. Simplesmente por ser quem a gente é. A gente não precisava fazer nada para perceber o brilho no olho das pessoas que cuidam da gente, né, que nos amam. A outra coisa é o sermão. Quando você entrega sermão, é como se a pessoa que está entregando o sermão, ela está num nível tão alto, porque só entrega sermão uma pessoa que está aqui em cima, no topo, que aí você olha para o outro e diz, você não está evoluído, evolua. Eu só pode dizer isso quem está aqui no topo. Então, você se coloca num lugar muito alto em relação à criança, para você fazer um sermão. Então, a criança muitas vezes olha para aquilo ali e diz assim, ou ela vai fazer de tudo para atender essa expectativa, e isso é um custo muito alto, emocional, ou ela vai dizer assim, é melhor eu não atender essa expectativa, porque eu nunca vou ser igual a essa pessoa aqui que está num nível tão alto. Então, o sermão só piora as coisas. E a recompensa tira o foco do que a gente realmente quer. Se o que a gente está querendo dele é disciplina, a gente coloca o foco no que ele vai ganhar e não na disciplina em si. Então, não tem sentido de a gente entregar as recompensas. Mas aí, por que a gente se utiliza desesperadamente disso tudo, no lugar de se utilizar de uma comunicação mais consciente, para conseguir que os nossos filhos evoluam a qualquer custo? Porque quem está me ouvindo agora pode até pensar assim, mas quer dizer que agora eu vou fazer nada. As crianças podem ficar sem fazer atividade de casa, pode fazer o que quer, e eu não vou fazer nada para elas evoluírem. O problema é o que está por trás disso tudo. A gente só está querendo que os nossos filhos evoluam porque a gente quer mostrar para o mundo o nosso fazer também. Porque ninguém ensinou a gente a ser. Ensinaram a gente a fazer o tempo todo. Então, se o meu filho não vai bem na escola, não vai bem no futebol, não está fazendo um esporte, não vai bem no balé, não tá sendo educado com as pessoas naquele momento, eu vou achar que não está sendo melhor, não está ganhando nas Olimpíadas. Eu fico olhando que as pessoas, pensando que as pessoas estão olhando para mim e está pensando ela não é uma boa mãe. E eles querem, e o que eu quero é que eles olhem para o meu fazer e digam, olha, você é uma boa mãe, eu quero que eles me elogiem, por exemplo. E isso acontece por quê? Porque eu ainda estou com medo de ficar de castigo. Eu adulta, mãe, ainda estou com medo de levar um sermão. Eu estou com medo, no meu caso, por exemplo, que fui uma criança elogiada, eu estou com medo de não ser elogiada. Por quê? Porque a gente cresce, vira adulto, carregando na nossa mochila as ferramentas de quando a gente era criança. E a gente nem percebe que não precisa mais delas. Então, é isso que acontece com a gente, quando a gente, certamente esses pais foram pais que elogiaram, tiveram pais, né? Tiveram pais que elogiaram, e agora eu acho que se o meu filho não estiver fazendo, está refletindo em mim. Então, se eu não for elogiada, eu vou ser quem? Mesmo eu adulta agora. Então, estou reproduzindo o que aconteceu comigo lá na infância. Eu quero fazer isso de novo com meu filho? Se eu tive pais muito autoritários e que davam sermão, e que brigavam, e que reclamavam, eu estou querendo que o meu filho faça bem feito, por quê? Porque eu não quero que as pessoas façam isso comigo hoje, que elas briguem comigo, que elas sejam autoritárias comigo, mas eu já sou adulta, mas eu não virei a chavezinha ainda, porque o inconsciente é muito poderoso, virar isso não é fácil. E se eu for recompensada, se eu fui uma criança recompensada, eu vou querer essas recompensas também agora. Nem que essa recompensa venha em forma de elogio, que também é uma recompensa.
Então, para eu não cair nessa armadilha, vai muito além de ferramentas. Existem ferramentas que a gente pode entregar para os pais. É uma coisa que eu não faço mais nos meus cursos hoje. Porque é superficial, o inconsciente é mais poderoso do que qualquer coisa que você aprende lá fora. O que você precisa é olhar para isso e ressignificar. Então, eu preciso olhar qual é a motivação. Por que eu quero que o meu filho tenha uma performance que é diferente de evolução? Evolução, ele está melhorando cada vez mais quem ele é e o que ele pode contribuir para o mundo. E performance parece que eu estou fazendo e mostrando aquilo que eu estou fazendo. Então, por que a gente quer essa performance o tempo todo? O que é que está por trás disso? É preciso eu olhar, porque as crianças... E sentir segura. Eu preciso me sentir segura, porque se eu abandonar isso tudo, o que é que vai acontecer? Nossos filhos, naturalmente, eles já nascem prontos para evoluir no mundo. Eles são seres humanos e seres divinos. Então, eles vieram aqui para esta evolução. E o coração deles sabe o caminho. O coração sabe o caminho. Acontece que a gente está num mundo que a gente criou, e a gente criou isso se utilizando da linguagem, de uma linguagem que não é consciente. A gente criou um mundo que, às vezes, pode ser perigoso para as crianças. Com tecnologia, o que elas aprendem na tecnologia, o que elas aprendem, enfim, com outras pessoas que têm valores diferentes dos nossos. O fato é que hoje a gente tem cadeias superlotadas. O som está atrapalhando aí da batidinha aqui. Hoje em dia a gente tem cadeias superlotadas, pessoas viciadas em pornografia, viciadas em drogas. Nós temos adolescentes com depressão, adultos com depressão, adolescentes com depressão, mas pior que isso, nós temos crianças com depressão, nós temos crianças cometendo suicídio. Então, quem gerou esse mundo? Foi a gente. E qual é o único elemento que diferencia a gente dos outros animais? A linguagem. Então, a gente criou esse mundo todo, a gente criou esse lápis, se utilizando da linguagem. Então, é claro que, se a gente pensar direitinho, a gente precisa se utilizar de algo, de uma ferramenta, para ajudar as crianças a olharem para isso que elas já vieram com ele. Para ajudarem as crianças a entender que o coração sabe o caminho, no lugar delas ficarem olhando para fora, somente para fora e seguindo o que a humanidade quer. E para isso a gente vai precisar, sim, se utilizar de ferramentas. A gente vai precisar se utilizar de uma linguagem mais consciente. E aí preciso ter clareza de por que eu estou querendo que o meu filho evolua e que não que ele tenha performance. São coisas bem diferentes. Ô, Mona, enquanto você foi falando, eu fui lembrando do meu próprio desespero quando eu comecei a olhar para todas essas coisas e querer abrir espaço para os meus filhos existirem, porque eu vim de uma educação muito punitiva, e é como se o tempo todo tivesse alguém me vigiando, pronto para me julgar e para me corrigir. Então, quando a gente vai abrindo esses espaços para as crianças, para a gente existir, primeiramente, para as crianças existirem, bate, pelo menos essa era a minha sensação, e ainda é em alguns momentos, bate um desespero, mas se ela não tomar banho hoje, meu Deus, a criança precisa tomar banho hoje. E vai sair desse jeito, com o cabelo assim. Aqui em casa, eu tenho a Ana, né? Tenho o Pedro de 9 e a Ana de 3. E em vários momentos, a Ana sai com o cabelo, ela não quer pentear o cabelo, ela quer sair de chinelo. E eu me vi em vários momentos querendo responder exatamente a esse
a esse padrão, né, de ser uma boa, eu vou ser uma boa mãe se a minha filha sempre estiver arrumada, se os meus filhos estiverem sempre arrumados, eu vou ser uma boa mãe para os outros, né, que estão lá fora e que estão vendo a minha atuação enquanto mãe. Eu vou ser uma boa mãe se a minha filha saber se comportar, enfim, essas coisas todas que a gente entra, né? E comecei a soltar isso. Ainda é um desafio em muitos momentos, porque eu me vejo nesse desejo de corresponder a esse padrão e a entrar nesse buraco de onde eu vim, né? Mas eu quero dizer, eu estou querendo compartilhar aqui e dizer assim, não acontece nada, como você mesma falou. Não acontece nada se a criança não ficar sem banho um dia. Troca a roupa, limpa o pé, passa o lenço umedecido, enfim. Não acontece nada se a criança sair descabelada. Vai dar tudo certo, ela vai sair, vai brincar, vai voltar para casa e foi um dia leve, feliz. E aí a gente pode olhar para o tanto de guerra que a gente cria na nossa própria casa, e desrespeito e violência por conta de questões tão superficiais, tão bobas, que o cabelo está bem penteado, a roupa está impecável, e aí a gente perde, né, a alegria de conviver com os nossos filhos, de deixar que eles existam de fato, né, amor? Meu sonho, e a pergunta que eu faço para mim o tempo todo é assim, o que eu faço para que os meus filhos façam o que eles tiverem de fazer na vida com prazer, que eles possam encarar, assim, se precisar, muito trabalho, mas que eles façam isso com energia, com alegria, percebendo o quanto aquilo pode contribuir, analisando, inclusive, o quanto aquilo pode contribuir para o mundo, sabe? No futebol é onde a gente... É um lugar que a gente vê muito essa coisa do fazer dentro das escolas, porque muitos pais querem ver as crianças tendo alta performance mesmo, quer vê-la sendo a melhor, quer vê-la ganhando as medalhas na Olimpíada de Matemática, Olimpíada disso, Olimpíada daquilo. No futebol é impressionante. Os meninos estão lá jogando e os pais estão... de Deus, como é que você perdeu essa bola? Não faça isso, não é para ir por aí. Como quem diz assim, tem um jeito certo de você fazer isso. E as mães brincam, porque quando os meus entram em quadra, eu digo assim, se divirtam. Enquanto está todo mundo dizendo, ganhe, faça um gol, se concentre, preste atenção no jogo, faça um gol para mim. Eu digo, se divirtam. E aí, quando eles estão perdendo, as mães brincam, dizendo assim, mães estão perdendo, porque você mandou eles se divertirem. Mas é por aí, assim, eu não quero que eles sejam pessoas preguiçosas, porque isso não é uma contribuição para o mundo, mas eu quero que eles façam tudo da melhor forma possível, entregando o melhor que eles podem entregar, e brilhando, sabe? Isso não pode acontecer se eles estão fazendo atividade de casa e eu estou brigando com eles o tempo todo. Vai fazer atividade de casa, será possível? Errou isso, sua letra, não sei o quê. E esse trabalho, que é o trabalho infantil, a de fazer atividade de casa, de cuidar das suas coisas, vai virar uma coisa árdua. E aí a gente tem um monte de gente no trabalho que vai lá trabalhar todos os dias cansado, como se aquilo fosse uma coisa muito difícil, como se estivesse fazendo alguma coisa para alguém, não para você mesmo. E de onde é que veio isso? Onde é que está a raiz disso tudo? Então, as crianças vão sim evoluir se a gente entregar para elas o caminho para isso, mas um caminho que é delas olharem para elas reconhecerem nelas todo o potencial que elas já têm. Eu posso trazer alguns exemplos assim. Quando eu faço as crianças entenderem que elas são parte de um todo, por exemplo. Então, imagine que uma criança... vou falar do ambiente escolar, que ela conseguiu muita concentração para fazer uma atividade, e quando terminou, ela ajudou o colega do lado. Enquanto professora, eu posso chegar para essa criança e dizer assim, eu vi que você se concentrou durante
vários minutos e depois você ainda conseguiu ajudar o seu colega. Quando você faz assim, toda a sala se beneficia com isso, porque todos os outros também conseguiram se concentrar com o seu silêncio e o seu amigo aprendeu muito mais com a sua ajuda. Então, eu mostro para ela que quando ela faz algo, todo o grupo se beneficia, não é elogio. Eu não preciso dizer para as outras crianças, olha, gente, como fulaninho é um menino concentrado, comportado, como faz a atividade. Então, eu entrego para ela essa contribuição. Então, ir para o mundo, acordar todos os dias e dizer assim, mundo, eu estou aqui, eu vou me jogar porque esse mundo tem rede, e com vibração é o melhor presente que a gente pode entregar para as crianças. Mona, eu queria fazer uma pergunta, assim, sabe, para quem está nos escutando. Assim, o que você quer para o seu filho, né, para a sua filha? Porque o que a Mona está querendo dizer para a gente? Ela está querendo dizer o seguinte, olha, você, quando criança, não teve as suas necessidades atendidas, né, não foi vista na sua essência, mas naquilo que você fazia, né, dos resultados que você dava, e aí você cresce com um buraco dentro de si, sendo mãe, querendo aprovação social. E você utiliza da criança, abusa psicologicamente da criança, porque isso que a gente está falando é violência, isso é um abuso psicológico. Quando a gente espera que a criança corresponda com as nossas expectativas. E aí, quando isso não acontece, porque, como a Mona falou, que a criança ela já nasce com todo o potencial dentro dela, né? Ansiando o seu desenvolvimento. E aí, com aquele movimento, com aquele anseio, com aquela vontade de explorar o mundo, de viver, e aí você fala, não, você não vai viver, você não vai explorar o mundo. Você vai agora sentar, você vai fazer o dever de casa, porque você precisa aprender a ler. Porque eu preciso mostrar para os outros pais, para as outras mães, para a escola, que eu sou uma boa mãe. Então, para eu receber essa validação social, você precisa saber ler. Você precisa ser o menino, o primeiro que vai saber ler na sala de aula. E aí eu te pergunto, é isso que você quer para os seus filhos? Que ele cresça com esse buraco existencial dentro de si? Esperando e fazendo de tudo o tempo todo para receber essa validação social? E eu acho que isso tudo, Mona, tem a ver com essa performance que a gente tem hoje na internet, sabe? Essa visibilidade toda que a internet proporciona e essa coisa de eu preciso mostrar para o mundo essa faceta instagramável, essa faceta boa que eu tenho, né, para eu receber essa aprovação social. E, às vezes, a gente até utiliza das crianças para isso, expondo as crianças para receber isso na internet, para mostrar que a gente é uma boa mãe, aí a gente tira a foto da merendeira da criança, que tem fruta, que tem um monte de opções, diferente da merendeira do coleguinha, que às vezes tem um biscoito recheado, né? E a gente mostra que o nosso menino já sabe ler, a gente tira foto, a gente faz vídeo da criança falando, da criança fazendo e acontecendo, a gente expõe os nossos filhos, e eu te pergunto, para quê? Para receber o quê? Qual que é a tua intenção nisso tudo? Faz sentido, Mona? Faz sentido. E eu acho que não é fácil, né? Vamos combinar que não é uma coisa fácil. Eu acho que a gente tem que fazer uma pergunta todos os dias. As perguntas, elas abrem um campo, assim, de possibilidades no nosso inconsciente. Então, eu adoro fazer perguntas. Todas as noites, quando eu vou dormir, eu tenho um caderninho de perguntas. Todas as noites eu faço uma pergunta. E eu acho que essa é a pergunta que você fez, é a pergunta que todas as mães deveriam se fazer todos os dias, para que o corpo dela comece a buscar uma resposta, porque se fosse fácil a gente perguntar e encontrar resposta, assim, e a gente que fala sobre esse tema, a gente comete um monte de coisas que a gente nem sabe que está cometendo, porque está num lado obscuro, assim, que a gente nem tá conseguindo enxergar, e ainda tem os que a gente comete, percebe que cometeu e precisa fazer um reparo depois, mesmo sabendo que
que errou, né? Imagine para essas mães. Então, eu sei que não é fácil, que inicialmente o que a gente precisa é se perguntar. Mas eu encontrei algumas regrinhas assim para direcionar mais ou menos os pais para isso. Então, eu costumo dizer que as crianças, é como se as crianças nascessem com 2 asas invisíveis. E elas têm asas invisíveis para voar. Naturalmente, elas estão prontas para voar, como eu falei. E aí, uma dessas asas é a asa da segurança. Segurança com relação a ela mesma, segurança com relação às outras pessoas e o mundo. E a outra asa é a asa do respeito. O respeito com ela mesma, com as outras pessoas e com o mundo. E o nosso papel, enquanto pai e mãe, é ajudar a manter a integridade dessas asas. Para que quando ela chegue na vida adulta, ela possa alçar os voos mais altos, o voo que ela conseguir. E então, como eu consigo manter essa integridade? Porque o meu receio sempre, quando falo sobre esse assunto, é dos pais saírem do lugar que eles estão e ir para um outro lugar da permissividade. Porque eu tenho visto isso muitas vezes. E não é sobre permissividade que a gente está falando, é sobre se comunicar de um jeito que fale ao coração das crianças. Que se comunicar de um jeito que mantenha a essência dela. E aí, vamos pensar, como eu mantenho a asa da segurança? Como é que eu mantenho essa asa? Eu posso fazer a criança perceber sempre se o que ela está fazendo é seguro, o que ela está olhando na internet, por exemplo, traz segurança para ela, né? Se o que ela está fazendo com os amigos, se eu faço ela se perceber nisso o tempo todo, eu não tenho crianças que provocam bullying na escola, por exemplo, porque o que eu estou fazendo é seguro emocionalmente e fisicamente para as outras crianças, né? E para o mundo, o que eu estou fazendo é seguro para o mundo? E respeito. O que eu estou fazendo é respeitoso comigo mesmo? É respeitoso com as outras pessoas? E eu gosto de fazer isso com perguntas, por exemplo. Então, um dia uma criança, ela na escola teve um acesso de raiva tão grande, tão grande, tão grande, que ela colocou todas as cadeiras, jogou todas as cadeiras, ela tinha mais ou menos 8 anos, e escola por si só, e a forma como a escola, eu tô na direção de uma escola hoje, mas a forma como a escola faz as coisas, é a escola, de um modo geral, que dita para a criança tudo que ela tem que fazer no tempo dela, no tempo do adulto, do jeito do adulto, que tranca ela numa sala de aula. Então, por mais com a metodologia mais ativa que a escola tenha, por mais ativa que seja a sua metodologia, mas ainda assim é um ambiente que pode gerar isso nas crianças de vez em quando. E eu sonho com a escola totalmente diferente disso, eu sonho, mas o nosso país ainda não está preparado, a gente nem tem leis que amparam isso ainda, né? E a gente mesmo, a gente não sabe como fazer essa escola, a gente sonha com ela, mas na prática a gente ainda não sabe. E ele jogou tudo, e ele estava com muita raiva. E aí, quando ele conseguiu se acalmar, as outras crianças foram para um outro espaço, e aí, quando eu fiquei na sala junto com ele, até que ele se acalmasse, cuidei dessa segurança dele. Então, às vezes, para cuidar da segurança, você pode segurar. Existe umas coisas que rolam aí na internet, que você não pode segurar uma criança se ela estiver na escola, porque é isso. Se for para a segurança dela, você pode fazer isso gentilmente, você pode dizer, eu vou lhe segurar agora, porque isso não está sendo seguro para você. E aí, depois, quando ela foi se acalmando, eu disse para ela que eu estava vendo que ela estava com muita raiva naquele momento. E que se tinha algo o que pode ajudar a você nesse momento? O que pode ajudar você na sua raiva? E aí,
ele disse que queria gritar, 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 gritar muito alto, né? Eu disse para ele assim, gritar é bom para você? E ele disse, é bom para mim. E eu concordo com ele, que gritar é bom para ele naquela hora. E a gente estava na escola, e ele foi descendo, ele foi saindo da sala de aula, ele foi indo para o pátio nessa hora comigo. E ele, à medida que ele ia andando, eu ia conversando com ele. Gritar é bom para as outras crianças nessa hora. Ele parou, ele teve um choque, assim, como quem diz assim, ele não tinha parado para pensar nisso. Então, quando você faz essas perguntas, você vai norteando, e depois a gente foi pensar sobre a segurança dele, para jogar as cadeiras no chão também. E não é sobre não validar a raiva. A raiva dele está validada, e é sobre pensar em outras formas. Depois, quando a mãe dele chegou, a gente conversou mais sobre isso, e a mãe resolveu levar ele para a praia. Então, ela ia sair dali, ele ia para a praia, porque ele ia gritar lá, porque era a solução que ele estava encontrando. Mas eu quero que ele saiba que tem que ser bom para ele, tem que ser bom para as outras pessoas e tem que ser bom para o espaço. Então, é sobre isso, é sobre a gente manter a integridade. Aí eu sei que eu mantive a integridade das asas dele, mas, principalmente, eu mantive a integridade das asas dele com o que eu estava fazendo. Porque se eu tivesse gritando com ele, se eu tivesse dito que aquilo não era postura, se eu tivesse dito que ele ia para casa e ia ter uma suspensão, eu tinha ferido qual asa? A asa do respeito. Então, eu, que deveria guiar e que deveria cuidar das asas, teria ferido a asa do respeito para com ele. Né? E assim a gente vai minando a capacidade das crianças de voar, porque a gente está criando ali um monte de feridinhas nas asas dela. Então, antes de brigar com elas, antes de reclamar, antes de fazer qualquer coisa, eu penso assim, qual asa eu estou mantendo a integridade aqui? Se meu filho não quiser fazer a tarefa de casa, por exemplo, ou se ele ficou de fazer e ele não fez, porque, enfim, adormeceu, quando eu cheguei, ele já estava dormindo, se ele não fez a tarefa de casa, no outro dia, o que asa ele vai ter ferido? Ele vai ter ferido a asa do respeito com ele mesmo? Não, porque ele pode ter deixado de fazer atividade, por exemplo, para ficar com ele mesmo. No caso dos meus que não usavam tecnologia. Se ele não fizesse atividade de casa, ele ia brincar, que é o que alimenta a alma de uma criança. Ou ele ia o outro, por exemplo, pelo que eu conheço a personalidade de cada um, ia se jogar no sofá e ia ficar com os próprios pensamentos. Tem coisa melhor do que isso. A gente não faz mais isso hoje em dia. Então, ele estaria sendo respeitoso com ele mesmo, se ele tivesse parado aquilo tudo para contemplar a ele. Ele estaria sendo desrespeitoso com a professora por não ter feito atividade de casa? Com o espaço por não ter feito atividade de casa? Também não. Então, qual é o sentido de eu brigar por conta disso? Ah, Mona Lisa, mas e no meu caso, é muito importante que os meus filhos desenvolvam disciplina. Porque eu acho que com disciplina, eles alcançam o que eles querem alcançar, não o que eu quero alcançar, mas o que eles desejam alcançar na vida, com a essência deles. Então, eu posso criar outros mecanismos, aí eu vou olhar para isso. Eu não vou olhar para o fato dele não ter feito atividade de casa. Eu vou olhar para o fato de que eu preciso, de que disciplina pode ser um ponto de evolução para o ser dele. E aí, quando eu vejo isso, eu vou trabalhar com ele de uma outra forma. Eu vou chegar para ele e vou dizer assim, filho, eu percebi que nos últimos 3 dias você não tem feito atividade de casa. E é muito importante para mim, porque eu fico achando que disciplina, isso é sobre mim, que disciplina é uma coisa importante para ser desenvolvido em todas as pessoas. Eu fico preocupada de eu não guiar você por esse caminho da disciplina. Tem algo que você pode fazer para que você mantenha uma disciplina
em qualquer ponto da sua vida, que tal a gente treinar com a atividade de casa? E assim você pode dizer para você mesmo o quanto disciplina você tem em alguma coisa. Como é que a gente vai fazer? Vamos escrever? E aí eu preciso escrever, porque ela precisa visualizar, porque o córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento, e por isso essas atividades executivas ainda são tão difíceis para elas. E aí eu vou acompanhar junto com ela, eu vou entender quando é que ela melhorou. Ó, aqui você passou 3 dias seguidos, você fez atividade de casa, esse você não fez. Será que a próxima semana você consegue 4? E na outra, e assim eu vou acompanhando junto com ela. Isso sim é evolução, e isso sim não tem a ver com o meu ego. Tem a ver com o desenvolvimento da criança de fato. Maravilhoso, Mona. Passa tão rápido, né, gente? O nosso tempo está quase acabando. E eu quero mostrar o livro da Mona e da Nathalie. Elas têm esse livro maravilhoso, gente, com orelhas de girafa. E mostra exatamente uma história, ilustra como a gente pode se conectar com a essência, né, do outro, com a essência de uma criança. Mantendo essas asas, como você falou, né, a integridade dessas asas, que é a segurança e o respeito. Então, assim, eu quero recomendar fortemente para que você adquira esse livro tão amoroso, né, Mona? E é isso, enquanto você foi falando sobre esses exemplos, o quanto amor a gente sente aqui, quanto respeito a gente sente aqui, são outras formas de fazer. E se perguntar sobre a motivação é fundamental para a gente conseguir outras maneiras, né? Eu gostaria de te convidar para deixar uma mensagem final. Tem muitas coisas que a gente poderia falar aqui, mas realmente nosso tempo passa muito rápido. Mas diante da sua experiência, daquilo que você vivencia no seu dia a dia, o que mais, né, você pode deixar para as mães que nos ouvem, para que elas sejam ainda mais encorajadas a seguir esse caminho que a gente está falando aqui? Meu desejo enorme é que a gente, antes de interagir, de fazer qualquer interação com as crianças, meu desejo é que vocês, mães, que eu também, é um desejo meu, que eu consiga perceber isso sempre, que eu faça qualquer interação, lembrando que eles têm dentro deles todos os recursos que eles precisam. Então, que a minha interação faça ele olhar para dentro, para que na vida adulta ele saiba onde encontrar os recursos que ele precisa para fazer qualquer coisa na vida. E que ele saiba que ele é potente, que ele é abundante, que ele é a inspiração para o mundo, que só ele, do jeitinho dele, pode fazer o que ele veio ao mundo para fazer. Então, que a gente faça as crianças voltar sempre para dentro, assim, que a gente ensine elas a olhar para dentro. Outro dia, uma criança chega na minha sala, na escola, e ela estava enredando. Eu não sei se vocês usam essa expressão aí, enredar. Eu não sei como seria aqui. Aí, ela veio falar da outra criança. É isso. A gente aqui chama enredar. Ela veio falar para outra criança. Ela veio falar de outra criança. E eu perguntei para ela assim. E aí ela veio assim, ó. E ela é uma criança que anda assim, sabe? Eu vejo ela naquela postura da vítima. Então, eu preciso olhar para isso. Eu não posso chegar lá e reclamar com a outra criança que disse o que disse com ela, e já salvar essa criança, porque eu vou colocar ela ainda mais nessa postura de vítima. Eu não quero isso, eu preciso olhar para o que está por trás. Então, eu olho para a criança e digo assim, pergunto para ela assim, primeiro como ela está se sentindo, né? E pergunto assim, eu acho, e aí também porque eu analisei o nível do problema, tá? Eu disse para ela, eu acho que tem um poder dentro de você para resolver isso. Você consegue fechar o olho, segurar no coração e perceber o seu poder? E aí ela é uma criança de 7, 8 aninhos, então eles vão muito nessa magia da gente. Aí ela fechou o olhinho, botou a mão no coração e disse, percebo. Disse, agora pronto.
segura o poder no coração, vai lá e resolve isso da melhor forma que você achar. Agora, ó, tem que ser respeitoso com você, com a outra pessoa. E aí ela sai empoderada. E é disso, é isso que a gente precisa. A gente precisa fazer as crianças olhar o quanto elas têm o poder. Para isso, a gente precisa fazer perguntas inteligentes. E para aprender a fazer perguntas inteligentes, a gente precisa navegar no conhecimento. Tá aqui, então, se você que está ouvindo a gente está aqui, já está escutando a gente, é porque você já gosta de navegar no conhecimento. E é isso. Mona, ontem eu estava no clube e meu filho ama futebol. E desde a hora que ele chega até na hora de ir embora, ele está jogando futebol. E aí eu estava lá perto dele, né? E aí ele veio correndo e falou assim: mãe, aquele menino lá de sunga, lá no gol, disse que eu não sei jogar futebol. Aí eu falei assim: mas filho, isso não é verdade. Você joga muito bem. Aí ele falou assim: mãe, vai lá e fala com ele que eu jogo muito bem. Aí eu falei com ele assim: olha, filho, você faz escola de futebol, não é? E lá na escola de futebol você faz gol, você é um artilheiro. Aí ele disse assim: então vai lá e fala que eu sou artilheiro. Aí eu falei assim: olha, a mamãe vai lá com você, eu vou ficar do seu lado. E aí você fala para ele o que você tem vontade de falar. Fala para ele o quanto você é bom de futebol. Aí ele foi, chegou lá, eu do lado dele, eu falei: e aí, fulano, tudo bem? Como é seu nome e tal? Aí ele falou o nome dele, eu falei: oi, eu sou a mãe do Tomás. Aí o Tomás foi e falou, né? Olha, eu jogo no América, e lá no América eu sou artilheiro, eu faço muitos gols, eu sei jogar muito bem. Aí o amigo falou assim: então você vai ser do meu time agora. Aí falou assim: eu tô mais contra vocês, galera. E começaram a jogar, sabe? E ele, né? Então, assim, na hora eu fiquei assim, com vontade, né? Não, eu vou lá resolver esse problema. Eu vou lá dizer pro amiguinho que meu filho é jogador, ele é artilheiro, né? E eu como adulta, eu tenho recursos para fazer isso, né? Mas uma criança não tem. Mas assim, eu achei interessante dele ser o protagonista, porque não é sobre mim, é como você falou, Mona, é sobre a criança, né? E toda vez que a gente está querendo performar, que a gente está querendo receber essa validação social, expondo os nossos filhos como troféus, né? Às vezes, isso talvez não seja na internet, talvez você não poste as coisas, né, as conquistas dos seus filhos na internet, mas talvez você faça isso numa conversa com outras mães, né? A gente se competindo entre mães para mostrar qual mãe é melhor, né? Qual conquista o nosso filho realizou primeiro, né? Isso acontece. Então, é sobre olhar para a criança, né? Não para a gente, o que a gente quer, né? Socialmente. Então, assim, entre troféus, entre filhos, né? Escolha seus filhos, escolha olhar para sua criança. Sabe uma coisa que outra coisa que você poderia fazer com seu filho que faz ele olhar para dentro? Quer ver? Diz para mim, faz de conta que eu sou você e você é o seu filho. Diz para mim o que aconteceu. E você, quando eu fizer a pergunta, você vai responder do seu coração, como se você fosse seu filho, tá? Vai, diz, mãe. Mãe, o menino disse, aquele menino lá disse que eu não sei jogar futebol. Ai, filho, você acreditou? Você acreditou? Não. Ai, ufa, ainda bem. Por um momento eu achei que você estava duvidando de quem você é aí no seu coração. É outro ponto que a gente pode fazer para eles se olharem, para eles se enxergarem e para eles acreditarem no potencial que cada um é. É isso, né, Mona? Porque, assim, eu não queria ir lá e resolver o problema para ele, né? Eu queria porque eu quero que ele, como você falou, eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele aprenda habilidades, eu quero que ele reconheça aquilo que ele faz bem, desenvolva, sabe, a sua autoestima, os seus potenciais. Então, é isso. E para finalizar, eu queria contar só mais uma história
que também foi no clube ontem, que eu adoro histórias para exemplificar. Eu estava conversando com... Eu tenho uma filha, né, de 1 ano e meio, e eu estava na piscina com ela, e aí chegou um menininho de quase 3 anos, e ele estava falando e contando, assim, com riqueza de detalhes, tudo que estava acontecendo na vida dele, e eu fiquei tão, assim, assustada, assim, encantada, sabe? Com o vocabulário rico, né? Que uma criança de quase 3 anos tem. Aí eu perguntei para a mãe, eu falei assim, nossa, mas ele conversa muito bem, né? E ele tem um vocabulário, assim, bastante rico, né? E vasto. Aí a mãe falou assim, pois é, menina, você acredita que há uns 4 meses atrás ele nem conversava? Eu falei, sério? Ele falou, ele não conversava, ele não falava nada. Eu levei ele na neuro para fazer uma avaliação, porque ele é gêmeos, tem uma irmãzinha que é gêmeo. Eu levei ele na avaliação neuropsicológica, lá com o neuro, para fazer, porque eu estava preocupada, porque ele não falava. A irmã dele falava tudo, a irmã dele faz um tanto de coisa, várias conquistas, né? Ele se desenvolve muito rápido, e ele nem sequer falava. Então, eu já estava imaginando que esse menino tem algum problema. Aí ela levou no neuro, o neuro foi fazer a devolutiva, e aí a neuro falou assim, olha, eu já sei qual que é o problema da sua criança. Aí ela logo imaginou que era um transtorno, né? Aí o coração gelou, aí a neuro, assim, expert, né, humana, e falou assim, olha, o problema do seu filho é a comparação com a irmã. É a ansiedade, essa expectativa, né? E essa comparação o tempo todo, que a irmã já sabe falar, a irmã já sabe pular, a irmã já sabe fazer tais e tais coisas, e ele não. Então, essa cobrança dos pais sobre a criança, né? E essa comparação com a irmã tem atrapalhado o desenvolvimento da criança. E isso aí foi uma virada de chave, que a partir desse momento eles reconheceram, né? Essa pressão que estava colocando sobre a criança, essa competição que acontece também, e por causa que os pais, eles também querem, né, ver que os filhos estão fazendo como os outros, né, e a gente esquece de olhar para a criança na sua individualidade, entendendo que cada criança tem o seu desenvolvimento particular, que cada criança tem seu ritmo, né, e respeitar esse ritmo. E aí, depois, né, dessa experiência, o menino começou a falar, e a falar muito bem. E para você ver, a mãe só tomou consciência, né, de algo. Exatamente. Por isso que eu digo, às vezes a gente só toma consciência, aí o cérebro começa a trabalhar para fazer a coisa certa, para fazer acontecer. E como você falou, sabe, Mona, eu vou embora desse episódio com essa frase. Não é sobre a criança, é sobre você. É você olhar para dentro de você, é você buscar dentro de si, reconhecer as suas intenções, né? Se aceitar do jeitinho que você é. Porque só a gente se aceitando, a gente se curando, é que a gente vai conseguir olhar para os nossos filhos e aceitar os nossos filhos da maneira como eles são. Eu não estou falando aqui que é você ser uma mãe permissiva, né? E pacata. Pacata no sentido assim, passiva, né? Ah, então a criança vai se desenvolver sozinha, então eu vou ficar aqui só observando. Não, não é sobre isso. É sobre respeito, é sobre segurança, é sobre buscar fazer isso, né? Fazer com que as crianças desenvolvam essas asas que elas têm, né? Da maneira mais linda possível, né? Sem violência, sem abusos, sem ficar esperando essa validação social. E quando você achar que você não é capaz, outra frase aqui que eu anotei, fecha o olho, segura o seu coração. Você viu o poder aí dentro do seu coração? O poder de ser mais amorosa, o poder de aceitar o seu filho como ele é, o poder de que a gente pode buscar conhecer mais, se conhecer mais e conhecer mais também sobre tudo isso que a gente está falando. Segura aí esse poder na sua mão. Abre o olho e vai para o mundo. Não é, Mona? Que lindo, que lindo. Gente, Mona, muito obrigada pela sua presença tão amorosa e abundante. Obrigada por estar aqui, por contribuir.
com a nossa vida e com esse podcast. Coração imenso e transbordante de gratidão pela sua vida. Obrigada, meninas. Foi uma honra enorme, assim. Eu que agradeço a vocês por amparar esse espaço de conhecimento para tantas mães. Fiquem sabendo que eu já virei fã de vocês, já divulgo em todos os meus grupos. E é isso. Nós, mães e pais, somos amparadores da vida dos nossos filhos, né? Nós não somos os controladores, somos os amparadores. E vocês estão sendo amparadoras das mamães aí. Eu sei que o podcast é Mães e Abraços, mas pelo menos eu conheço muitos papais que estão assistindo, porque são dos meus grupos, e eles estão lá fazendo também acontecer. Obrigada, viu? Mona, muito obrigada. É um privilégio, é uma honra ter você aqui com a gente. E eu queria também que você deixasse assim, os seus contatos, seu Instagram, como que as mães, os pais que nos escutam vão te encontrar. Tá. Vocês podem falar comigo ou me encontrar pelo Instagram, se chama Ativar Consciência. Ou se você colocar Mona Lisa Dantas também, vai encontrar. Mona Lisa é separado, igual o quadro. Mas é isso. Na Ativar Consciência, vocês me encontram por lá. Mona, muito obrigada. Um beijo grande no seu coração. Um beijo. Obrigada, e até a próxima, Mona. A gente segue te acompanhando e aprendendo com você. Um beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.